Bom, boa noite a todos e todas. Vamos iniciar a nossa segunda aula da disciplina de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Nesse caso, é o TCC 1. Nós já conversamos um pouco sobre a disciplina e agora, nesse momento, nós teremos uma nova conversa sobre o projeto de pesquisa, né? Tendo em vista que a disciplina ela já foi apresentada na aula passada, e agora a gente vai conversar sobre ele, especificamente sobre ele. Eu vou relembrar também como a disciplina ela está subdividida, quais são as unidades, tá? E eu peço que quem tiver dúvida, eu vi que temos orientadores na sala e também para os alunos, vocês podem parar a qualquer momento minha apresentação e a gente vai conversando e esclarecendo as dúvidas que forem surgindo. Tá? Nossa apresentação será breve, tendo em vista que essa disciplina é uma disciplina mais prática e o aluno, ele vai ter um orientador, né, que vai nortear a sua pesquisa, claro que ele é o autor principal do trabalho, e junto com o orientador, vão construindo esse material, tá? A princípio, a nossa disciplina, o TCC1, o TCC do curso de Letras em Inglês, ele é dividido em 3 disciplinas, vocês já sabem, né? O TCC1, TCC2, onde vocês vão fazer um relatório, vão dar início à coleta de dados, né? Vão apresentar um relatório como instrumento avaliativo final da disciplina, e no TCC3, que é a última disciplina de TCC, vocês irão entregar a monografia, a versão final, e irão defender, essa defesa é uma defesa pública, na presença de uma banca de professores, né, que serão avaliadores do trabalho que vocês vão construir ao longo desses 3 semestres, tá bom? Então, vamos dar início aqui à apresentação, e mais uma vez eu reforço que, à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês podem ir me interrompendo. Bom, só para recapitular em relação à disciplina, à aula passada, tendo em vista que alguns alunos, né, teve a matrícula compulsória e alguns alunos entraram, né, talvez não tenham assistido a aula passada, eu só coloquei aqui de forma bem direta, né, quais são as unidades, essas unidades também está bem clara nas turmas lá do SIGA, então só para reforçar como a disciplina ela foi planejada, como a disciplina ela vai acontecendo à medida que as unidades, vocês vão avançando em cada unidade com a execução, né, a realização de atividades e fóruns. Bom, na unidade 1, que traz a contextualização da disciplina e a estrutura do projeto, a gente frisou sobre isso na aula passada, né, falando sobre o conhecimento científico e a questão do planejamento do projeto de pesquisa, né, falamos sobre os elementos, como é a estrutura do projeto de pesquisa, né, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, eu vou reforçar aqui um pouco também ao final dessa apresentação, e falei também sobre as normas de formatação, lembrando que lá no SIGA tem um manual, né, do nosso curso, que fala sobre essa estrutura e essa formatação que os trabalhos acadêmicos, esses trabalhos científicos que vocês terão que fazer nas disciplinas de TCC, desde o projeto, passando pelo relatório, até chegar na monografia, lá está bem delimitado quais são esses elementos que são necessários e obrigatórios em cada trabalho cada trabalho acadêmico que vocês têm que apresentar ao final de cada TCC, tá? Tanto a estrutura quanto a formatação. Então, essa é a unidade 1, onde vocês já estão realizando, né, o fórum, inclusive, ele já fechou, né, ele fechou no dia 10/9, que era uma pergunta simples, que era só falando por que elaborar, na verdade, indagando por que elaborar um projeto de pesquisa, né? E hoje a gente vai falar mais sobre isso, para ficar bem claro da importância desse documento, que o projeto é um documento que vai nortear a coleta de dados de vocês e
e também a finalização do trabalho de vocês, para que vocês cheguem, né, para que vocês atinjam um conhecimento científico novo. Então, antes de mais nada, é preciso planejar a respeito do que vocês vão estudar, do tema que vocês escolheram, e à medida que vocês vão avançando, vocês vão aprofundando mais sobre esse tema, vocês vão ganhando mais conhecimento sobre ele, para facilitar essa coleta de dados e essa análise dos dados ao final do trabalho monográfico. Bom, então esse fórum ele já foi realizado, vocês com certeza já entraram na plataforma e viram que existe nessa unidade 1, né, o fórum 1, e também a atividade 1. Essa atividade 1, ela é a primeira atividade escrita da disciplina, o prazo dela é até o dia 1º do 10, e tem uma apostila que vai nortear essa atividade. Então, vocês precisam ler bastante nessa disciplina de TCC, não só nessa, né, mas em todas as disciplinas que vocês vêm fazendo e que ainda vão fazer no nosso curso. E aqui sempre trazendo, lembrando a vocês desse manual, que ele foi elaborado com base em todas as regras da ABNT, das regras da universidade, como também as regras do projeto político-pedagógico do curso para a elaboração do TCC. Na unidade 2, né, dando continuidade aqui à apresentação relembrando sobre a disciplina, né, temos o início da elaboração do projeto propriamente dito, que vocês, inclusive, já enviaram. Eu abri uma tarefa lá no SIGA, e depois essa tarefa, o prazo encerrou, e alguns alunos ainda estão enviando, né, para que eu possa atualizar as planilhas de orientação, que é sobre a escolha do tema. Então, o primeiro passo para fazer esse projeto, para fazer esse trabalho final, né, que caracteriza essa ação investigativa, que é o trabalho científico que caracteriza o TCC, é a escolha do tema. Então, esse tema é escolhido com base, muitas vezes, no que vocês acham interessante, à medida que vocês foram pagando algumas disciplinas. De Alane? E relações entre diferentes atores. Você está me ouvindo? Quer falar? Quer perguntar alguma coisa? Não? Acho que o microfone dela abriu e vamos lá. Bom, então vocês já estão enviaram, alguns enviaram, e aqui eu reforço para aqueles que não enviaram, ao final aqui da apresentação vai ter meu e-mail, inclusive eu já passei essa informação para os orientadores, que vocês podem enviar o tema para que eu possa ir alimentando a planilha de orientação. Essa planilha está no SIGA. Então, à medida que todos os alunos forem enviando, eu vou preenchendo, colocando o tema, para que todos os alunos possam ter acesso a esse Excel. Tá? Tudo bem, Alane? E lá nessa planilha, consta também o orientador de cada aluno. Eu sei que alguns alunos ainda não estão com orientadores. Então, essa divisão dos orientadores foi feita com base na linha de pesquisa que vocês estão escolhendo também. O nosso curso, eu reforço aqui, ele segue 3 linhas de pesquisa para a elaboração da monografia, né? O projeto é um documento prévio para vocês chegarem na monografia, que é o trabalho final, que é o TCC. Então, o curso segue 3 linhas de pesquisa: formação de professores, linguística e literatura. Então, cada aluno opta por uma linha de pesquisa. À medida que vocês foram enviando essa atividade de sondagem, que eu informei desde o primeiro dia de aula, eu fui selecionando os alunos e colocando os orientadores com base naquilo que eles trabalham, tá? Então, alguns alunos já têm orientadores. Eu quero deixar
bem claro aqui que todos terão orientadores. O TCC, né? Esse projeto que vocês vão elaborar, esse projeto de pesquisa, ele vai ser orientado, ele deve ser orientado, tá? Então, vocês vão ter um suporte, vão ter um orientador. O nosso curso está com edital aberto, um edital de seleção de orientadores, e em breve esses orientadores estarão inseridos na plataforma e irão entrar em contato com vocês. Então, de início, a nossa disciplina é essa determinação do tema que vocês estão escolhendo, definição dos objetivos. Então, o que vocês estão querendo atingir, né, com esse tema que vocês estão querendo trabalhar, vão estudar mais a fundo. Vocês têm que fazer um levantamento bibliográfico, ou seja, tem que ler sobre aquele conteúdo. Então, tudo isso, né, de início, pode ser feito pelo aluno. Claro que se o aluno já tem um orientador, vai norteando, né, vai direcionando para que ele já possa ir fazendo esse projeto, né, com base em todos os elementos obrigatórios que o projeto tem que ter. Mas eu lembro aqui que todos os alunos terão orientadores, tá? Bom, então, ao final dessa unidade 2, né, que é o que vocês já estão escolhendo o tema, já podem ir fazendo, pensando nos objetivos, já podem ir fazendo leitura. Muitos alunos já definiram o tema, inclusive já definiram o título. O tema é algo mais amplo, né, mais abrangente, e o título está delimitando o que o trabalho de vocês vai estudar. Então, ao final dessa unidade 2, tem um fórum a ser realizado, né, que versa sobre o tema escolhido para o projeto de pesquisa, aponte a importância desse tema. Então, vocês vão, né, colocar lá no SIGA, vão discutir, é importante uma socialização para que todos os alunos possam ver os temas que estão sendo escolhidos, e aí nós teremos esse fórum. O Antônio está perguntando, professora, eu não respondi o fórum porque estava viajando. Você fala em qual fórum? O fórum 1 ou o fórum 2 ainda está aberto, viu? Antônio Carlos. Agora, o fórum 1 ele já o prazo foi encerrado. Eu preciso checar com a coordenação, Antônio Carlos, se vai abrir um novo prazo, tendo em vista que novos alunos entraram na matrícula compulsória, né? Então, eu não tenho essa resposta para te dar agora, mas eu vou ver com a coordenação e aí eu repasso para os orientadores, caso haja mudança em relação ao Fórum 1. Por quê? Porque teve a matrícula compulsória e alguns alunos só entraram semana passada na disciplina, tá? Não tinha acesso ao SIGA. A Isamara está perguntando, a gente pode mudar o tema, título da pesquisa, mesmo depois de já ter colocado outro? Pode sim, Isamara. Viu? Não se preocupe, você pode checar, se você já tiver orientador, você pode conversar com o seu orientador, ou se você mesma resolveu mudar o seu tema, seu título, não, aí qualquer coisa, manda de novo a atividade para mim, só para que eu possa atualizar lá na planilha do Excel, porque eu sempre vou atualizando. Lembrando que o projeto de pesquisa é um projeto, então a gente está projetando o que a gente vai pesquisar, né? À medida que a gente vai avançando, algo pode ser alterado. Então, algumas coisas vão mudando, assim como o título, assim como algum objetivo, enfim. Então, pode ser mudado sim. Deixa eu só ver aqui qual foi a pergunta do Dowsley. Boa noite, professor. Desculpa a pergunta fora do contexto, mas o meu SIGA não funciona desde cedo. Está com problema? Dowsley, eu consegui entrar à tarde, de manhã e à tarde estava funcionando, assim, no início da tarde, inclusive eu coloquei a notícia da nossa aula, lá no SIGA, em todas as turmas funcionou. Agora, à noite, não estava funcionando. Fim da tarde e noite, antes de começar a nossa aula, o SIGA não estava funcionando. A Joelma levantou a mão.
É problema do sistema, viu, Dausley? Joelma, quer falar alguma coisa? O cigarro, no momento, está com problema, desde cedo. Certo, é. Eu também constatei isso, que eu queria até fazer um PDF da turma, que eu gosto sempre de mostrar onde é que eles podem encontrar. Estou aqui, ó. Não entrou ainda, não. Não está entrando, realmente. Eu tentei agora, antes de começar a nossa aula. Mas aí, como eu tinha um PDF da aula passada, eu gosto sempre no final da apresentação mostrar onde é que os alunos encontram cada trabalho, cada atividade, cada fórum, para quem está aqui na sala e para quem vai assistir a aula depois se situar lá na turma. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Obrigada, Joelma. Dar continuidade aqui. Passando para a unidade 3, né, para a gente encerrar essa parte do planejamento da disciplina, né, a gente tem o desenvolvimento e finalização do projeto, que aí é onde entra propriamente aquela parte textual, né? Então, o aluno, ele já fez um levantamento bibliográfico bem aprofundado, né? Ele já teve uma aquisição, né, obtenção de muita informação sobre aquele tema que ele escolheu, porque é uma escolha do aluno, para trabalhar, e aí ele vai ter que elaborar uma introdução, ele vai ter que fazer uma justificativa, vai fazer seu referencial teórico, tudo baseado em tudo que ele foi acumulando à medida que a disciplina ela vai avançando, tá? E finalizando o seu projeto com metodologia, cronograma e as referências, que são elementos obrigatórios do documento que nós vamos falar sobre ele, que é o projeto de pesquisa. No final da disciplina, a gente vai ter uma apresentação desses projetos e, claro, a entrega da versão final escrita do projeto de TCC, né? Então, essa apresentação ela vai ser feita por cada aluno. Lá no SIGA já tem todos os critérios que serão utilizados para avaliar essa apresentação por cada orientador. Então, o aluno ele vai fazer essa apresentação do projeto, né? Lá tem os critérios de avaliação, que eu só fiz o print aqui, coloquei para vocês essa tabelinha. Essa apresentação ela está programada para acontecer dia 22 e 23 de novembro, que já é o finalzinho da nossa disciplina. Então, vocês vão apresentar para quem? Vocês vão apresentar para seus orientadores, tá? Então, cada aluno. Então, o orientador, geralmente, o orientador pode ter um aluno, dois, enfim, alguns orientadores têm 5 alunos. E aí, esses alunos apresentam para os seus orientadores. Esses critérios, eles serão utilizados por todos os orientadores. Então, a disciplina é planejada, né? Os orientadores seguem esses critérios avaliativos para avaliar o aluno, né? Para que ele possa cumprir essas atividades determinadas pela disciplina, tá? E ao final da disciplina, né, como atividade avaliativa, é a entrega do projeto de TCC. Que aí vocês vão entregar esse projeto. Vou já falar, Isamara. 10 minutos exatamente. Eu só vou voltar aqui, ó. Nós temos 10 minutos para a apresentação. Então, o aluno pode fazer seus slides, apresentando, assim como eu estou aqui apresentando a aula para vocês, vocês também podem fazer uma apresentação, e aí, no momento, no dia marcado com o seu orientador, vocês podem fazer essa apresentação de 10 minutos, e aí ele vai avaliar todos esses critérios aqui, ó, com base, claro, na apresentação. Mas para vocês fazerem a apresentação, vocês precisam ter o projeto escrito, né? Como é que vocês vão fazer uma apresentação de algo que não está feito, de algo que não está já pronto, escrito? Então, veja que a apresentação acontece dia 22 a 23 do 11, e a entrega do projeto final é dia 26 do 11. Então, assim, para vocês construir essa apresentação, por exemplo, esses slides,
vocês têm que ter o material pronto. Então, por isso que vocês têm que ir lendo, vocês têm que ir escrevendo, vocês têm que ir delimitando o que vocês querem alcançar, construindo os objetivos, escrevendo introdução, justificativa, referencial teórico, metodologia, como vocês vão atingir esses objetivos que foram traçados, né? Quais são os métodos, quais são as técnicas, como vocês vão analisar os dados que vocês vão coletar. Tudo isso é um planejamento da pesquisa de vocês. Na aula passada, né, quando eu dei início à nossa primeira aula, né, no momento eu falei bastante sobre o planejamento, que é o primeiro passo de uma investigação científica. Então, é preciso que vocês planejem. O projeto vocês vão escrever sobre esse planejamento. Então, esse documento, ele vai nortear essa pesquisa. Então, vocês precisam ter um norte, um direcionamento. Então, com isso, vocês escrevem, vocês colocam no papel, né? Quando a gente fala assim no papel, mas vocês vão digitar lá no computador e vocês vão transcrever tudo, todos os passos que serão necessários para que vocês possam, no final, atingir um conhecimento científico, gerar um conhecimento científico com base no que vocês estavam buscando, no que vocês traçaram nesse projeto de pesquisa. Bom, então aqui voltando para a atividade avaliativa, ó, essa é a entrega do projeto, que também tem critérios de avaliação, né? Então, aqui vai ser avaliada a parte escrita do trabalho. Então, como é a formatação, como é a estrutura do projeto, está de acordo com a BNT, a linguagem é adequada, a qualidade de todos os elementos textuais obrigatórios do projeto, né? As referências, elas são atualizadas, são pertinentes ao tema. Então, tudo isso vai ser avaliado. Então, o orientador, né, vai receber esse projeto de pesquisa e vai avaliar. Então, ele vai avaliar tanto a parte escrita, que é a atividade avaliativa final da disciplina, quanto a apresentação do projeto. E aí, no momento da apresentação, o orientador pode, inclusive, fazer algumas colocações para que o projeto fique mais robusto, fique mais redondinho e que ele possa ser executado sem nenhum contratempo, sem nenhuma alteração. Sempre, quase sempre há alguma alteração quando a gente vai fazer um planejamento do projeto e chega lá no final em TCC 3. Mas quando o projeto é bem elaborado, é bem pensado, é bem planejado, essas alterações, elas sempre são menores do que um projeto que não foi tão pensado, não foi aprofundado sobre o tema, para que não houvesse tantas lacunas e para que não houvesse tantas mudanças quando chegar lá no TCC 3. Tá? Bom, então, falando especificamente sobre o projeto de pesquisa, tudo bem? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Então, podemos seguir, né? Falando especificamente sobre o projeto de pesquisa, né? É um documento que apresenta ideias centrais de como o autor vai desenvolver a sua pesquisa. Então, ó, o projeto é um documento que vai nortear, vai direcionar o autor. Então, quando o aluno quer buscar alguma informação de como ele vai fazer para atingir um determinado objetivo que foi traçado, lá no projeto ele delimitou toda a sua metodologia. Como ele vai alcançar aquele objetivo, né? Quais são os recursos necessários para que ele possa atingir? Quem vai responder aqueles objetivos? Como eles serão analisados? Então, o projeto de pesquisa representa um plano de trabalho a ser executado dentro de um tempo determinado. São as etapas do planejamento. Então, o projeto é um documento, tem vários elementos dentro desse projeto, elementos obrigatórios,
para que o aluno tenha o respaldo necessário para atingir, para realizar, para executar a sua pesquisa, tá? E tudo isso acontece dentro de um tempo determinado. Por que dentro de um tempo? Porque vocês, como em qualquer outro curso, têm tempo para fazer esse TCC. No nosso caso, nós temos 3 disciplinas. Então, nós temos a primeira disciplina que faz o projeto, a segunda disciplina que já começa a fazer a coleta de dados, já começa a escrever sobre os resultados parciais, que é o TCC2, e o TCC3, que é quando o aluno finaliza, muitos já chegam no TCC3 com a coleta de dados finalizada. E aí já vai escrever e já apresentar. Então, eu sou coordenadora de TCC do curso desde 2017. E, assim, uma boa parte dos alunos, eles conseguem fazer toda a coleta, já dar início à escrita, a uma boa parte da escrita do seu TCC, né, da sua monografia, no TCC2. Então, alguns alunos já chegam praticamente no TCC2 com o trabalho quase pronto. E aí, quando vai para o TCC3, aí fica mais leve. Por quê? Porque vai só fazer ajustes, vai só refinar aquilo que foi escrito, e aí logo apresenta o trabalho e segue a finalização, que é a entrega da versão final, o pedido de ficha catalográfica à biblioteca, e a entrega da última versão contendo essa ficha para o seu orientador. Tá? Então, isso é um passo mais à frente. É possível, Isamara, é possível usar o estágio já para fazer essa coleta com alunos, por exemplo? É sim, Isamara. É sim, muitos alunos fazem isso. Então, vários alunos de TCC aproveitam a oportunidade de já estarem inseridos em algumas escolas, quando eles vão trabalhar com alunos, né, ou com professores, ou com a parte da gestão da escola, e já começa a realizar. Mas veja bem, vocês estão no TCC1, né? Agora é preciso fazer o planejamento. E aí vocês também estão iniciando as disciplinas de estágio, então terão outros estágios mais na frente. Então, essa primeira parte é uma parte muito importante do trabalho, que é o planejamento. Então, vocês têm que planejar com calma o que vocês vão fazer, e eu até recomendo que no próximo TCC, que é o TCC2, vocês já comecem a fazer essa coleta. E vocês têm que fazer, porque vocês apresentam um relatório parcial, já com alguma coleta de dados, ou análise de dados. Não precisa ser uma coleta final, mas tem que ter alguma coisa coletada, porque vocês entregam um relatório de pesquisa, tá? Mas, é como eu falei, muitos alunos já conseguem finalizar toda a coleta de dados e já começa a escrever todo o seu trabalho monográfico no TCC2. Agora, no TCC1, é essa elaboração desse documento tão importante. Então, vocês precisam colocar todas as etapas do planejamento, e aí sim, no próximo TCC, como a Isamara está sugerindo e perguntando se pode, já pode fazer lá no estágio, vocês já usam o estágio, quem vai trabalhar para formação de professores, né, para fazer a coleta dos dados. Aí aqui eu trouxe um livro, né, que é bem citado, do Gil, que fala sobre como elaborar projetos de pesquisa. Eu vou até, não está disponível na internet o PDF do livro dessa edição, da 6ª edição, mas eu tenho o PDF da 4ª edição, e aí eu vou disponibilizar na turma no Siga. Eu não coloquei porque agora no fim da tarde eu não consegui entrar, tá? Mas eu vou colocar e eu acho importante que vocês leiam, que aí vai esclarecendo algumas dúvidas que possam ficar, né? Mesmo a gente tendo esses encontros aqui online. Bom, e aí, quando a gente fala, né? Quando a Isamara já falou sobre a coleta de dados, então a Isamara aí já está adiantada, aí a gente fala um pouquinho sobre a escolha do tema. Então, muitos já escolheram, né, o tema. E aí, para essa escolha, eu trouxe aqui algumas colocações para que vocês possam pensar
sobre essa escolha, né? Alguém perguntou, não sei se foi a Isamara, se foi o Antônio Carlos que falou assim, eu posso mudar o tema ou o título? Pode. Então, para que não haja tanta mudança, é preciso que vocês pensem, reflitam sobre esse tema. E aqui eu trago algumas colocações para que vocês façam essa reflexão, tá? Então, vamos lá, falando sobre a escolha do tema, vocês podem se perguntar se o problema que vocês querem resolver com a pesquisa de vocês, ó, o TCC é uma ação investigativa, é um trabalho científico que traz uma ação investigativa para gerar um conhecimento científico. Tá? Então, ele demonstra o crescimento do aluno, o crescimento intelectual. Por quê? Porque o aluno vai mostrar capacidade de escrita, vai mostrar capacidade de compreensão de texto, vai ter que coletar dados, vai ter que analisar dados, e no final ele vai ter que articular conceitos com o conhecimento que foi gerado, com o conhecimento que já tem na literatura. Então, esse trabalho, né, mostra o crescimento, esse TCC que o aluno tem que construir, mostra o crescimento intelectual do aluno. E tudo isso parte do início, claro. E qual é o início da elaboração do projeto de pesquisa? A escolha do tema. Então, quando o aluno vai fazer a sua escolha, vocês podem se perguntar se o problema que vocês querem resolver é suficientemente relevante a ponto de justificar a realização da pesquisa. Vocês estão lendo, eu acredito que vocês já estão lendo sobre o tema que vocês escolheram. Né? Vocês escolhem um tema e vocês buscam na literatura, né, em periódicos, em artigos, em monografias, em revistas, enfim, trabalhos na internet, em tese, em dissertação, sobre aquilo que vocês querem pesquisar, sobre aquele problema que vocês querem resolver com a busca desse conhecimento científico, né, que vocês têm que gerar ao final. Então, o problema que vocês querem resolver é relevante, né? Se não é tão relevante, existem outros problemas mais importantes que podem ser resolvidos, talvez por isso que a gente queira mudar o tema que foi delimitado. Ou não, é porque encontrei algo mais importante, mais interessante, enfim. O aluno precisa fazer essas perguntas. Ainda que seja bom o tema, o problema é adequado para mim, né? Cada aluno faz essa escolha. Então, além dele escolher o tema, ele vai se perguntar se é adequado para ele. Como assim adequado para ele? Eu vou ter interesse de investigar sobre aquele tema? Muitas vezes, quando a gente vai fazer essa escolha, parte da experiência, da convivência, do convívio do aluno, enfim, o aluno precisa fazer uma contextualização sobre aquele tema. Ele é interessante, ele é adequado para mim, ele é factível, ou seja, ele é possível de ser resolvido, né? Aquele problema que eu quero estudar, que eu quero resolver. Os dados que a pesquisa exige, eles são realmente obtidos com a minha delimitação dos meus procedimentos metodológicos para resolver aquele problema que eu estou estudando, né? O tempo é suficiente para que eu possa executar o meu projeto? Quando eu falo em tempo, ora, eu falei que o projeto é um documento, é uma investigação que tem um passo a passo e que precisa ser executado dentro de um tempo. Qual é esse tempo? 1 ano e meio, que é o tempo que vocês têm para finalizar o TCC. Tá? Então, esse problema, né, que eu estou delimitando de acordo com a escolha do meu tema, eu consigo resolver, né? Nesse tempo que eu tenho, tá? Então, aqui eu chamo a atenção, aqui eu trago, né, essa imagem aqui da leitura, então vocês precisam ler, e ler muito sobre o tema que vocês estão escolhendo. Para quê? Quando eu comecei a falar no slide passado, ó, esse problema que eu estou
tentando resolver com base no tema que eu escolhi, ele é relevante? Ele já teve uma explicação? Ele não tem explicação? Então, aqui eu trago esse slide. Ó. Então, quando eu tenho um problema, né, quando eu escolhi meu tema e quando eu sei o problema que eu quero resolver, eu vou fazer a leitura sobre o tema. Para quê? Para buscar na literatura se já tem uma explicação para aquilo que eu quero estudar. Geralmente isso é quase impossível de ter, porque duas pessoas não vão estar pesquisando a mesma coisa, naquela mesma situação, naquele mesmo tempo, com aqueles mesmos métodos, mesmas técnicas, então é muito difícil que isso aconteça, né? Então, assim, o problema, ele não foi explicado, então ele pode ser solucionado por mim no meu projeto, quando eu estou planejando o meu projeto. Então, aí eu vou buscar, ó, a colocação precisa sobre aquele problema que eu escolhi. Eu vou procurar o quê? O conhecimento, por meio da leitura. Eu vou procurar o quê? Instrumentos relevantes. Para quê? Para que eu consiga explicar, para que eu consiga resolver o meu problema. Eu vou buscar uma solução. Então, quando eu busco uma solução, quando eu faço um planejamento bem feito, eu consigo delimitar todo o passo a passo necessário para atingir os objetivos que eu tracei. Para quê? Para eu solucionar o meu problema. E aí, quando eu consigo ter essa solução, se essa solução ela foi satisfatória, eu tenho uma conclusão. Então, eu gerei um conhecimento científico, eu finalizei o meu TCC. Quando esse problema... E aí, quando eu não leio, quando eu não tenho boa leitura, quando eu não busco conhecimento para aprofundar sobre aquele tema, quando eu não sei os instrumentos corretos para estudar sobre aquele problema, eu vou fazer, ó, tentar solucionar o meu problema e eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho um embasamento teórico aprofundado. Então, eu preciso ler. E aí, o que é que acontece? Eu não vou chegar a uma conclusão. Eu vou ter que ter novas ideias, eu vou ter que produzir novos dados. E a obtenção de solução, ela não vai ser satisfatória. E, consequentemente, eu vou ter que reiniciar o ciclo. E aí, o que é que acontece? O que é que pode acontecer? O que não é desejável que aconteça? O aluno não consegue avançar no seu TCC. E aí, aquele tempo, naquele slide lá, ó, o slide passado, ó, aquele tempo que era definido para que o aluno executasse todo o seu trabalho, ele vai ser insuficiente. Então, é preciso que vocês façam leitura sobre o tema que vocês escolheram. Então, o tema da pesquisa é um assunto que eu desejo provar, que eu desejo, por exemplo, desenvolver, né? Que eu vou gerar um problema com base no tema que eu escolhi. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Então, aqui, ó, o primeiro exemplo que eu coloquei, então, eu vou querer trabalhar, muitos alunos trabalham com formação de professores, por isso que eu coloquei aqui o exemplo de 2 temas sobre formação. Um é a dificuldade na aprendizagem da língua inglesa, né? E outro é o perfil dos alunos de letras em inglês do CEAD-UF, por exemplo. Então, é o tema que o aluno escolheu trabalhar. Joelma, teu microfone está aberto. Joelma. Tá. Desculpa. E aí, ó, o tema é a proposição abrangente. Quando eu falei na aula passada, eu falei sobre tema e título. E aí eu disse a vocês que o tema é algo mais amplo, o título é mais delimitado, né? Então, quando a gente falar aqui sobre tema e problema, a mesma coisa, o tema é algo abrangente, né? Então, não muda, o tema sempre vai ser abrangente. Então, eu escolhi trabalhar com dificuldade na aprendizagem da língua inglesa. E o problema
que eu vou tentar resolver, por quê? Porque eu escolhi um tema e eu tenho que resolver um problema. Se não existe problema a ser resolvido, então por que eu vou estudar sobre aquele tema? Volta aqui ao slide. Ó. Se todo problema relacionado com aquele tema já tem uma explicação, então eu não vou chegar aqui a uma conclusão. Então, eu preciso encontrar um problema dentro do tema escolhido, para quê? Para que eu gere um conhecimento. Se tudo já foi explicado, então não precisa mais eu estudar sobre aquele tema. Tá? Então, o tema, por exemplo, é a dificuldade na aprendizagem da língua inglesa. E o problema, ele sempre vai ser mais específico. Por exemplo, quais recursos didáticos? Isso aqui é uma suposição, tá, gente? Eu fui colocando aqui hoje, quando eu estava mexendo nos slides para preparar a apresentação, e eu coloquei esses exemplos aqui para clarear, para facilitar, para quem ainda está em dúvida. Então, o exemplo de um problema que pode ser investigado com base nesse tema, que é mais abrangente, seria: quais recursos didáticos podem facilitar a aprendizagem da língua inglesa? Ou, mais especificamente, por exemplo, um recurso mais específico, o uso da música nas aulas da língua inglesa facilita a aprendizagem. O uso de jogos online, agora depois dessa pandemia, né, muita gente se acostumou com jogos, enfim. Muito uso de computador, muito uso de celular. Então, vocês estão delimitando o problema, tá? Que é mais específico. Quando a gente vai para o segundo exemplo, perfil dos alunos de letras inglês do SEAD UFP. Um exemplo do problema. Quais fatores exercem mais influência na escolha do curso de letras inglês SEAD UFP? Então, como é que eu vou provar, né, sobre esse tema? Como é que eu vou desenvolver sobre esse tema? Através da delimitação do meu problema. Então, o que é que eu quero estudar? Qual o problema que eu quero resolver? Então, se eu escolho um tema, eu tenho um problema a ser resolvido. Então, quais são os fatores que vão influenciar na escolha do curso de letras em inglês do SEAD? Por exemplo, é porque é online? É porque o mercado tem muito campo para o professor de língua inglesa. Enfim, tem vários fatores que podem influenciar na escolha do curso. E como é que eu vou saber? Eu vou resolver esse problema. Então, mais uma vez, eu volto aqui o slide. Quando eu identifiquei esse problema, eu vou em busca de quê? De uma explicação. E aí eu vou tentar, procurar conhecimento, procurar instrumentos, para quê? Para solucionar de forma satisfatória esse problema para chegar em uma conclusão. Então, no final do meu TCC, eu tenho esse conhecimento gerado a partir do problema que eu delimitei com base no tema que eu escolhi. Tá? E o título? Na atividade de sondagem, eu pedi tema e título para que vocês pudessem enviar, né? E para aqueles alunos que não enviaram ou que queiram fazer algum tipo de alteração, vocês podem mandar no meu e-mail, tá? Para que eu possa ir fazendo a alteração lá na planilha. Bom, então o título é o nome que o trabalho irá receber. Deve-se evitar títulos longos. Então, aqui são algumas colocações para nortear vocês na delimitação desse título. Esse título, ele vai sofrer algumas mudanças, tá? Então, ele só vai ser atribuído permanentemente na pesquisa, quando a pesquisa estiver pronta. Então, quando vocês chegarem lá no TCC3, possivelmente vocês ainda podem alterar esse título, ou não. Tudo parte de quê? De um bom planejamento, que é essa primeira etapa do TCC, o TCC1, que é a elaboração do projeto de pesquisa.
Então, esse título, ele deve ser autoexplicativo, ele é um retrato, ele representa um retrato claro e objetivo do problema da sua pesquisa. E aí, deve-se evitar títulos longos, porque fica cansativo quando você tem um título longo para o leitor. Então, o leitor vai lendo aquilo ali, já de cara vê um título grande e não compreende o que o aluno, o que o autor principal, né, quis trazer. Então, deve ser claro, deve ser objetivo. Aí, aqui eu trouxe 2 exemplos de títulos baseados naqueles exemplos de temas e problemas que eu acabei de colocar. Então, por exemplo, uso de recursos didáticos no ensino da língua inglesa na educação básica. Outro título, caracterização e perspectiva profissional de estudantes do curso de letras em inglês, CEAD UFSC. Então, eu trago o título baseado em quem? No problema que eu quero resolver. Certo? Então, toda pesquisa, ela vai se originar de alguma dúvida ou dificuldade existente sobre aquele tema que eu escolhi, né? Seja essa dúvida teórica ou essa dificuldade teórica ou prática, e que se pretende resolver ou compreender. Então, eu sei que existe uma dificuldade no ensino da língua inglesa. E aí eu quero resolver. Como é que eu posso resolver? Então, eu posso resolver, por exemplo, usando recursos didáticos, que podem facilitar a aprendizagem do ensino da língua inglesa na educação básica, por exemplo. Será se isso é verdade ou não? Eu só vou saber no final do meu trabalho. Com a minha amostra, quem é minha amostra? Por exemplo, a Isamara falou, com os alunos lá da escola de estágio. Então, ela vai investigar com os alunos, mas ela poderia investigar também com os professores. Será se os professores têm uma formação para aquilo? Será se eles têm recursos na escola? Será se a carga horária dos professores tem uma carga horária adequada para que essa mudança do ensino, desse processo de ensino e aprendizagem aconteça? Então, isso tem que ser investigado. Quando é que eu vou saber disso? Ao final, lá no meu TCC 3, né? Depois que eu fizer coleta, depois que eu fizer análise dos dados. Tá? Então, pode ser originada, por exemplo, um projeto de pesquisa de um estudo anterior. Vocês já fizeram a disciplina de metodologia científica? Eu acredito que vocês fizeram um pré-projeto, né? Alguns alunos, isso eu falo já por experiência, alguns alunos, eles utilizam um estudo anterior e eles fazem algumas alterações. Por quê? Porque à medida que vocês vão avançando no conhecimento no curso, vocês têm subsídios de ter uma elaboração mais aprimorada de um projeto. Vocês podem ter instrumentos mais robustos para fazer análise dos dados. E aí, ou pode ser de um estudo anterior, ou pode ser de um estudo novo, enfim, ou pode ser de questões de senso comum que não tem comprovação científica e vocês querem comprovar. E tudo isso vai envolver o quê? O domínio do tema. Para que tenha esse domínio do tema, muita leitura é necessária. Então, a experiência do pesquisador, do aluno pesquisador conta, a delimitação metodológica e a criatividade. Então, o aluno, ele vai fazer esse projeto, esse planejamento, para que ele possa atingir esse conhecimento científico. E, para isso, muita leitura é necessária. E a leitura? Então, a leitura, ela lê, né, significa o quê? Conhecer, interpretar, decifrar. Então, para que você tenha uma leitura boa, né, você precisa ler, você precisa entender, você precisa compreender. Então, essa leitura é eficiente quando você consegue, por exemplo, contar o que você leu para alguém. Então, às vezes a gente lê, é preciso saber ler. Então, às vezes a gente lê e não consegue entender. Então, aquela leitura foi eficiente? Não. Quando a gente entende, interpreta, faz, decifra, então aquele conhecimento,
ele está sendo obtido, porque eu compreendi o que aquela leitura está trazendo. Né? Então, quanto mais a gente vai lendo, mais fácil aquele tema vai se tornando. Eu vou me apropriando sobre aquele conhecimento. Bom, então a leitura, ela possibilita a ampliação e o aprofundamento do saber em determinado campo cultural ou campo científico, né? Vocês estão buscando um conhecimento, então eu tenho que ler sobre aquele tema. Favorece a obtenção de informações já existentes, poupando o trabalho de uma pesquisa de campo ou uma pesquisa experimental, por exemplo, se for o caso de vocês, uma pesquisa in loco, né? Uma pesquisa, se não for uma pesquisa documental ou uma pesquisa bibliográfica, se for uma pesquisa de campo. E aí, muitas vezes, quando o aluno não se apropria do conhecimento, esse trabalho de campo, essa pesquisa de campo, vai ficando mais difícil, porque ele não tem o conhecimento para ir resolvendo algumas coisas que vão aparecendo ali no meio do caminho. Então, a leitura é imprescindível em qualquer investigação científica. Para a aquisição desse conhecimento, né, dessa leitura formativa, durante a pesquisa bibliográfica, a leitura ela deve ser o quê? Reflexiva, né? Deve ser uma leitura crítica. Ou seja, o aluno, o leitor, ele precisa analisar o que ele está lendo, ele precisa entender o que ele está lendo. E após essa análise, é importante selecionar e organizar o conteúdo que foi lido. Então, às vezes, o aluno começa a buscar na internet um monte de artigo. E aí começa a ler, e aí ele não vai organizando, não vai fazendo essa análise. E aí, depois que ele leu vários trabalhos, quando ele vai escrever, ele não sabe onde encontrar mais aquelas informações. Ele não consegue organizar. Então, uma dica é uma forma de recuperar aquilo que foi lido, à medida que vocês vão se apropriando sobre aquele tema, e fazendo resumo, ou fazendo resenha, ou fazendo fichamento de todo o material que foi lido, para que vocês não fiquem perdidos. Então, assim, eu sempre oriento aos meus alunos, né, aos meus orientandos, que à medida que eles vão lendo, vão fazendo resumo sobre aquilo e sempre colocando a referência do trabalho que foi lido. Quando eles começam a escrever o projeto, à medida que eles vão escrevendo introdução, se tiver alguma citação, vai escrevendo referencial teórico com várias citações, já vai colocando o referencial teórico, já vai fazendo as referências bibliográficas. Por quê? Porque se não for assim, quando for deixar para o final, o aluno se perde. Então, se não for fazendo essa organização, deixa eu ver aqui o que o Dowsley colocou, vocês vão se perdendo no meio do caminho, e vai ficando isso aqui, ó, essa foto ilustrativa não é do nada, vocês não vão encontrar mais o que vocês querem. Professor, esses artigos são um aglomerado de ideias dos outros. Quando a gente lê um artigo, deve citar o artigo ou as fontes dentro desse artigo. Bom, Dowsley, quando você está citando, por exemplo, a conclusão daquele artigo, as ideias do autor que não tem nenhuma citação, então você cita o autor. Agora, se você está citando uma citação de citação, aí tem uma regra. Tem lá no manual, você usa a palavrinha pude. Então, você vai colocar, quando você usa essa palavra pude, você entende, qualquer leitor entende que quem citou aquele autor foi o que você leu. Então, primeiro vem, por exemplo, minha citação. Vamos supor que o Dowsley escreveu o artigo dele, está fazendo a monografia e escreveu o artigo e ele me citou. Então, ele vai colocar lá, Medeiros, 2020, vamos supor, e aí ele coloca a informação que eu coloquei, né? Que eu cheguei no meu trabalho. E aí a Isamara vai ler o trabalho do Dowsley. A Isamara está lendo o trabalho do Dowsley, que tem a minha citação.
Então, a Isamara vai citar o meu texto, né, aquela frase lá que o Dowsley citou, e aí vai colocar que é Medeiros 2020, Apude Dowsley 2022. Então, ela está dizendo para o leitor que ela leu Dowsley, mas Dowsley já tinha citado Medeiros. Compreendeu, Dowsley e demais? Eu nem sei se eu estou lendo teu nome correto. Tudo bem, Dowsley? Ah, professora, está lendo meu nome correto, sim. Deu para entender? Entendi, professora, mas é porque eu fico assim, na realidade não são nem só as citações, seriam também as referências. Porque, por exemplo, se eu estou lendo um artigo, aí esse artigo tem algo interessante que está de acordo com o que eu estou pensando, com o que eu estou pesquisando. Aí, só que assim, aí é um artigo. O artigo já pega ideia dos outros, com todo respeito. Vossa Excelência, eu estou falando assim, mas é porque a minha ideia de artigo é isso, é pegar um monte de ideia dos outros que está nos outros livros e escrever algo que vai mais ou menos no rumo do que a gente quer, né? E aí eu fico na dúvida, bom, eu vou ler o artigo de alguém, o artigo de alguém que fala de algo, que fala daquilo que eu estou querendo pesquisar. Aí eu fico, rapaz, e agora? Eu cito esse artigo da pessoa ou cito os autores que ele usou no artigo dele? Essa é uma dúvida que eu tenho. Pronto, é isso que eu estou dizendo. Quando depende do artigo que você está lendo. Por exemplo, se for uma revisão bibliográfica, então aquele autor está lendo tudo sobre aquele tema. Vamos supor, o uso de jogos online durante a pandemia. E aí ele leu tudo, e aí ele não concluiu, assim, ele não fez uma pesquisa de campo, por exemplo. E aí ele só coloca, ele foi só um organizador daquelas ideias. E aí você usa exatamente como eu falei, você cita aquele que ele usou dentro do artigo dele, mas você não leu aquele artigo que citou, você leu o do organizador, entendeu, Dowsley? Então, você está lendo aquele do organizador, você não está lendo o que o organizador leu. Então, você cita a pudding, você coloca fulano de tal, a pudding, ou seja, foi citado por Cicrano, que foi o que você leu. Porque, inclusive, eu posso, nessa leitura desse artigo, verificar que existe determinada bibliografia e aí buscar essa bibliografia. Isso. Aí, quando você lê a bibliografia, aquela que você viu lá, né, que o autor fez um trabalho de campo, fez uma experimentação, por exemplo, e ele concluiu, ele chegou àquele conhecimento científico, aí sim você cita ele. Por quê? Porque através daquele que fez uma revisão bibliográfica, você está buscando aqueles outros. Isso acontece muito. Então, por exemplo, a gente vai ler um artigo e tem várias citações ali. E aí você começa a perceber que são citações interessantes para o seu trabalho. O que é que você vai fazer? Busca na internet aquele artigo. E aí você vai direto na fonte. Você não está indo mais naquele que você estava lendo, que fez uma citação. Você está indo diretamente na fonte. E aí você vai citar, se você leu, você vai citar aquele, tá? Tranquilo, entendido. É porque eu tenho um certo preconceito e é porque eu não sou ninguém, com todo respeito, mas eu tenho um certo preconceito com esses trabalhos, professor. Eu digo, rapaz, é só ler o trabalho dos outros. E não tem não gera um conhecimento, né, Dalton? Conhecimento não gera, até com todo respeito, mais uma vez. Às vezes, mestrados, doutorados, que eu vejo que são, assim, que tem mais conteúdo relacionado ao trabalho de outras pessoas, a outras bibliografias, do que algo que vá assim, mudar o mundo. Mudar o mundo é demais, né? Mas que vá trazer, assim, alguma novidade. Conhecimento novo, né? Inovação. Isso eu estou falando alto da minha ignorância, certo? Porque eu não sou nenhum leitor ávido, não. Mas é porque, assim, das vezes que eu tive contato com essa questão de teses, de dissertações, eu fiquei meio assim. Acho que até por falta de conhecimento também, né? Mas era só para tirar essa dúvida, tá bom? Muito obrigado. Muito bom. É muito bom as colocações, assim, quando vocês interrompem, que aí a gente vai conversando mesmo.
Bom, a Ana Aline falou que tem dificuldade nessa questão, eu acredito que de referência, citação, enfim. É bom dar uma olhada, viu, no manual. Depois até eu posso ver se marcou outra aula falando exclusivamente de citação e de referência, que aí vai ajudando mais vocês. Mas, assim, é importante que no TCC vocês tenham, claro, o contato direto com os orientadores, tá? Que, de fato, que vão estar sempre norteando o trabalho de vocês. Mas a gente pode também marcar futuramente uma aula, até falando da apresentação. Eu pensei de marcar uma próxima aula falando sobre a apresentação do projeto, dando dicas de como vocês podem preparar uma boa apresentação, ou a gente pode também incluir essa questão de citação e referência, enfim. Isso aí a gente pode ver mais na frente, tá bom? Vamos nos encontrar ainda muito, né? TCC, ainda vem TCC 2, TCC 3 e assim vai. Bom, vamos dar continuidade aqui. Bom, a leitura, como eu já estava falando, né? É preciso que vocês organizem, né? Façam resumo, resenha, fichamento, para que não fiquem perdidos. Então, à medida que vocês vão encontrando novos trabalhos, ó, por exemplo, o Dausley falou, ele está lendo por exemplo, fulano, 2022, fez um trabalho de agora e juntou vários trabalhos, né? E aí ele vai direto naquelas citações que esse fulano 2022 fez. Quando ele começa a buscar esse monte de informação, esse monte de fonte, ele vai ter vários artigos, não vai ter só um. Agora ele vai ter 10, por exemplo. E aí, à medida que ele vai lendo, é preciso ele o quê? Organizando o conteúdo lido. Porque senão ele vai se perder. E à medida que ele vai lendo um novo artigo, tem outras citações. E aí mais trabalho vai aparecendo. E é assim que vai sendo. Vai juntando, vai juntando. Então, se vocês... É uma dica importante. Se vocês não se organizarem, né, não forem organizando esse conteúdo, vocês vão se perdendo. Tá? A Angelita colocou, é bom, professora, eu também tenho dúvidas sobre citações. Que ela falou, eu acho que em relação a marcar uma aula falando de citação e referências. Bom, então vamos continuar aqui. Nossa aula vai ser breve, daqui a pouco eu já encerro a nossa aula, tá? O projeto, ele vai descrever os planos, as fases e procedimentos para a execução da pesquisa, que é necessário para quê? Para a elaboração da monografia, como eu já venho falando aqui para vocês, né? Que é o documento, então, o projeto de pesquisa, nada mais é do que um documento prévio, vai anteceder o quê? A monografia. Ou seja, ele é um norte, vai nortear, vai direcionar sobre aquela pesquisa, tá? Então, a monografia é um documento que vai relatar um estudo científico sobre uma questão determinada. Vocês estão determinando o que vocês querem estudar. E estão limitando. Então, vocês determinaram e vocês limitaram. Tá? Dentro de um tempo exequível, ou seja, vocês têm 1 ano e meio para fazer isso. O trabalho, a monografia é um trabalho escrito, sistemático e completo. Ele exige alguns elementos obrigatórios que faz parte da sua estrutura, assim como existem os elementos obrigatórios que fazem parte da estrutura do projeto de pesquisa. E aí é isso que a gente vai falar agora. Vamos recapitular, porque isso eu já citei na nossa aula passada. Bom, então, só para reforçar os elementos pré-textuais do projeto de pesquisa, a gente tem como obrigatórios, o que está aqui em azul aparecendo. Então, a gente tem a capa, então o projeto tem que ter capa, folha de rosto. Nessa folha de rosto, vocês vão colocar a natureza do trabalho, né? Que vai falar lá que é um projeto de pesquisa, utilizado como requisito para a obtenção de uma nota avaliativa na disciplina TCC1, enfim, sob a orientação de um professor, de uma professora X, que é orientador, e aí tem o nome de vocês, tem o título do trabalho, tem o local e a data, né, o ano da elaboração desse projeto, enfim, todas toda essa estrutura tem nesse manual que está disponível lá no SIGA, tá?
E aí, como obrigatório, também a gente tem um sumário. No sumário, onde a gente vai encontrar tudo que tem dentro do texto. Então, esses são elementos pré-textuais, listas de ilustração, de tabela, se tiver, né, no projeto. Aqui, esse amarelo é o que não é obrigatório, é opcional. Então, caso tenha e que vocês queiram fazer, pode colocar. Então, o que é obrigatório? Capa, folha de rosto e sumário. Elementos textuais, o que é obrigatório? Introdução, justificativa, referencial teórico, objetivos, que aí a gente tem um objetivo geral e vários específicos, metodologia e cronograma. Orçamento, ele é um item não obrigatório. Então, tudo isso em azul tem que constar no projeto de pesquisa. Então, para ficar mais claro, né, eu coloquei alguns esclarecimentos sobre cada tópico desse, né, de forma breve. Eu vou falar aqui para vocês. A introdução é uma apresentação, né, geral sobre o trabalho para situar o leitor. Né? Então, lá na introdução vai ter as informações necessárias para entender sobre o assunto, sem que o aluno vá em busca, sem que o leitor, na verdade, vá em busca de outras fontes. Então, o aluno, ele tem que escrever de forma geral o trabalho, né, sobre o trabalho, falando sobre o problema que ele quer resolver, né, respondendo o porquê que é importante trabalhar aquilo, responder aquilo, tendo em vista que o leitor não precise ir em outras fontes buscar informação sobre aquele tema. Então, é preciso deixar claro que se quer trabalhar na introdução. A justificativa, né, vai usar argumentos lógicos que vão justificar o estudo, sempre ressaltando a novidade. Olha aqui, Dausley, ó, um trabalho científico, ó, ressalta uma novidade, né? Dá informações conceituais que vão facilitar o entendimento da pesquisa e menciona o quê? A contribuição do seu estudo. Tá? No referencial teórico, vai resumir os principais trabalhos da área. Então, aqui no referencial é quando o aluno mostra que domina o tema. Então, o aluno começa a ler muitos materiais sobre o tema, e aqui é onde vai ter o estudo da arte sobre aquele tema delimitado e determinado pelo aluno. O aprofundamento sobre o assunto, vai contextualizar sobre o problema que vai ser investigado, explicitando o quê? O relacionamento com outras investigações que já estão publicadas, que já foram consolidadas. A Joelma levantou a mão. Joelma? Não sei se foi sem querer. Bom, então vamos continuar aqui. Os objetivos representam o que deve ser alcançado com a pesquisa, né? Refere-se ao processo de construção do conhecimento científico, e eles sempre devem ser o quê? Claro, o nome já está dizendo, objetivo. O que é uma coisa objetiva? É uma coisa direta, uma coisa clara, que não dá muitos arrudeios. Então, às vezes, o aluno quer colocar muita coisa em um único objetivo. Não, tem que ser claro, tem que ser direto, para quando o leitor lê, entender o que o aluno quer atingir ali. Palavras que devem ser utilizadas, né? Por exemplo, sempre o verbo no infinitivo, quando vocês vão traçar os objetivos de vocês, lembrando, sempre é um geral, que o geral vai estar lá, aquele problema que vocês estão querendo solucionar, tá? E outros específicos, que cada específico vai responder, cada um vai respondendo dentro do geral. E aí, sempre cada objetivo deve utilizar um verbo no infinitivo. Por exemplo, escrever, identificar, caracterizar, analisar, avaliar, examinar, tá? Metodologia. O objetivo da pesquisa define as orientações metodológicas. Então, vocês vão traçar os objetivos de vocês. Então, como é que vocês respondem cada objetivo traçado? Então, para eu atingir esse meu primeiro objetivo, o que é que eu vou precisar? Como é que eu vou atingir? Eu vou fazer um questionário,
eu vou fazer, como é que eu vou coletar os dados para atingir aquele objetivo? Eu vou fazer um questionário, eu vou fazer um formulário, eu vou fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa experimental, uma pesquisa documental, uma pesquisa bibliográfica. Quem vai ser minha amostra? Por exemplo, eu vou trabalhar com aluno, eu vou trabalhar com professor, vou trabalhar com os alunos do SEAD, por exemplo, enfim. Descrever de forma clara a área ou objeto de estudo. Então, onde vocês vão trabalhar? Onde que essa pesquisa vai ser executada? Né? E na metodologia vocês podem utilizar referências específicas sobre trabalhos que versam sobre métodos, técnicas, como análise de dados, enfim, como vocês vão analisar esses dados, vou informar como vocês vão atingir cada objetivo, utilizando uma metodologia diferente, uma técnica diferente, para coletar esses dados. E se tiver algumas adaptações, também tem que ser informada. E por que isso é importante? Por que isso tem que ser informado? Porque quem vai ler o trabalho de vocês, todo trabalho científico, ó, ele tem que permitir que qualquer leitor tenha disponibilizado ali naquele trabalho todas as técnicas utilizadas para que aquele trabalho possa ser reproduzido. Então, a metodologia ela tem que ser bem delimitada para que, se alguém quiser repetir o trabalho de vocês, por exemplo, para confirmar os achados de vocês, ele tenha condições de fazer isso. Então, a metodologia bem delimitada tem que trazer todos os passos necessários para responder a todos os objetivos que foram traçados na pesquisa. Por fim, o cronograma, que é indicar as datas previstas para cada um dos passos ou ações necessárias para atingir os objetivos, né? E previsão do tempo para a realização de todas as fases. Então, no cronograma do projeto, vai constar desde o momento que vocês escolheram o tema, que é agora na elaboração do projeto, até o quê? A apresentação do TCC. Então, o cronograma do TCC de vocês, que vai estar lá no projeto de pesquisa, o projeto não é um planejamento, então o cronograma tem que estar no planejamento. Vai estar desde a elaboração do projeto, desde a elaboração do relatório, que já vai ser o início da coleta de dados no próximo TCC, a finalização do trabalho, até a apresentação e entrega da versão final da monografia. Então, no projeto é o planejamento do todo, desde a sua elaboração até a sua finalização. E como elementos pós-textuais, nós temos como obrigatório as referências, tá? Como não obrigatórios, a gente tem glossário, apêndice e anexo. Diferença de apêndice e anexo: o apêndice é um material que é elaborado pelo autor, e o anexo é algum material que foi utilizado no trabalho de vocês, que não foi elaborado por vocês. Mas, como elemento pós-textual obrigatório, nós temos apenas as referências. Por que as referências? Porque a gente precisa informar que aquelas informações, aquelas citações utilizadas no momento da nossa escrita, do nosso trabalho, tem dono. Então, quem chegou àquela informação tem que ser citado e tem que ser referenciado na lista de referência. Então, aqui, ó, mostra todos os elementos obrigatórios do projeto de pesquisa. Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, sumário. Textuais: introdução, justificativa, referencial teórico, objetivos, metodologia, cronograma e elementos pós-textuais, referências. Claro, estou falando de elementos obrigatórios do projeto de pesquisa. Então, por que eu só estou falando do projeto de pesquisa? Porque aqui, nessa disciplina TCC1, vocês têm que entregar como atividade avaliativa final o projeto de pesquisa escrito e também tem que apresentá-lo.
Para a gente fechar a nossa aula, né, eu trouxe aqui alguns lembretes sobre escrita, né, como vocês devem procurar sempre estar lendo muito para escrever o projeto de vocês. Então, quais são regras básicas para escrever bem? Né? Antes de iniciar o texto, vocês devem organizar um roteiro com as ideias e a ordem que elas vão aparecer no texto. Então, quando vocês vão começar a escrever a introdução, então vocês vão ver lá, eu vou falar sobre dificuldade do ensino da língua inglesa na educação básica e recursos didáticos. E aí, o que é que eu tenho que falar? Eu tenho que falar do ensino da língua inglesa, eu tenho que falar dos recursos didáticos que eu vou utilizar, ou se eu vou falar de todos. Enfim, quem vai delimitar é o aluno. E vou ter que vou falar do ensino básico, que eu vou trabalhar no ensino básico. Se eu for trabalhar no ensino infantil, se eu for trabalhar no ensino superior, na aula passada vocês relataram que alguns têm dificuldade de falar inglês, mesmo fazendo curso, enfim. Então, pode ser uma possibilidade de trabalho, né? Trabalhar com essa dificuldade dos formandos de letras em inglês sobre a aprendizagem da língua inglesa. E aí vocês têm que delimitar os tópicos que vocês vão falar. Para quê? Para ter uma lógica no texto. Evitar o uso de advérbios, por exemplo, muito, pouco, recentemente, antigamente, lentamente, deve se evitar. Evitar também alguns adjetivos, por exemplo, quando eu falo área pequena, área grande, área larga. Quando vocês estão trabalhando com projetos, né, com trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, vocês têm que descrever as dimensões. Eu não sei se eu vou ler o trabalho de vocês, quando eu pegar um trabalho que me disser que vocês vão delimitar o espaço onde vocês vão fazer a pesquisa, né? Então, por exemplo, a Isamara diz que vai trabalhar na escola de estágio. E aí ela vai dizer que a escola é ampla, é uma escola grande. Como é que eu vou saber o que é grande para a Isamara? O que é grande para ela pode ser pequeno para mim. Então, no trabalho científico, vocês têm que fazer o quê? Uma delimitação de dimensão. Então, você tem que dizer, por exemplo, quantos metros quadrados, enfim, se você quer falar da área da escola, né? Ou se você quer falar Eu não posso dizer que a escola tem várias salas de aula. Como é que eu vou saber quantas salas de aula tem? Eu tenho que dizer que tem, por exemplo, 5 salas de aula. Exatamente, Zamara, tratar com precisão. Vocês estão fazendo um trabalho científico. Uso correto do idioma, né? Lógico, o curso é de língua inglesa, mas isso foi dúvida também da aula passada. Professor, a gente tem que escrever toda a monografia, projeto, relatório, monografia em inglês? Não. O que é obrigatório ser em inglês? O resumo, o abstra, né? Porque vocês têm tanto o resumo em português como o resumo em inglês. Aí sim tem que ter. Mas o trabalho pode ser escrito em português. Pode ser escrito em inglês, para quem tem facilidade? Pode também, tá? Mas tanto no inglês quanto no português, é preciso que o aluno preze pela qualidade do que você está entregando, né? Outras pessoas vão ler o seu trabalho, você será avaliado em todas as fases, tanto no TCC 1, quanto no 2, quanto no 3, e no 3 ainda mais, porque além do seu orientador, ainda vão participar da banca 2 professores convidados, sejam eles do curso ou fora do curso, tá? Então, vocês vão fazer uma apresentação do trabalho que vocês finalizaram, e aí tem que prezar pela qualidade em tudo que a gente faz. E aí tem que ter uma revisão da gramática, revisão da pontuação, concordância, regência verbal, ordem das palavras. Ó, lembra que eu falei que o texto tem que fluir, tem que ter uma lógica na leitura do texto. Porque senão aquele texto fica cansativo, a pessoa tem que ler. Vocês já devem ter se deparado, por exemplo, com alguns textos que vocês leem um parágrafo 3 vezes e vocês não compreendem. Então, a leitura não está sendo eficaz. Não está tendo fluidez na leitura. Ter cuidado também com o emprego de palavras maiúsculas e minúsculas, né? Agora com essa questão de WhatsApp, que começa
nome de pessoa, coloco com letra minúscula, nome de cidade com letra minúscula. Não, aqui é um trabalho científico. Então, quem tem que saber o emprego correto, né? Tem que utilizar de forma correta o idioma, seja ele o inglês, seja ele o português, que vocês vão utilizar para escrever a monografia. E como melhorar a redação de textos, né? Usar os recursos de correção ortográfica e gramatical, que geralmente a gente tem nos computadores, ler o texto pensando nos leitores, né? Porque o conteúdo ele deve sempre ter clareza. Quando possível, reler aquele texto várias vezes e, se possível, em voz alta, para vocês identificar se tem alguma repetição de palavra, enfim, a sonoridade, se não está tendo nenhum problema com aquela leitura. Vocês têm que pensar em quem vai ler o trabalho de vocês, né? Vocês não estão fazendo um trabalho para ficar guardado. O conhecimento, ele tem que ser divulgado. O trabalho que o problema que vocês estão tentando resolver, ele precisa ser divulgado. E, se possível, pedir a uma outra pessoa para revisar o seu texto. Até mesmo além do seu orientador. Porque, muitas vezes, o orientador, tanto o aluno quanto o orientador, vai se acostumando com aquela escrita. E, às vezes, vai passando, até sem querer mesmo, vai passando algum problema de concordância, enfim. Então, se possível, alguém que nunca leu o trabalho de vocês para identificar alguns erros antes da finalização do trabalho. E, por fim, cuidado com o plágio, né? Então, aqui, ó, o plágio, ele constitui uma violação, acho que vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso, e agora, principalmente, quando vocês vão fazer o trabalho de vocês, esse trabalho científico, o plágio constitui uma violação acadêmica e intelectual, porque a gente está se apropriando do que é do outro. Então, isso não pode acontecer. É utilizar ideias de outra pessoa, mesmo que a gente mude as palavras. O que a gente precisa fazer? Citar. Então, se eu vou... O Dowsley estava falando aí de alguns trabalhos que exaustivamente utiliza citações. Então, pode ser um trabalho bibliográfico, por exemplo, que está reunindo tudo, não tem um trabalho de campo, não tem um trabalho investigativo, não tem um trabalho experimental. Então, pode ser uma análise bibliográfica aí. E aí, como é que aquele autor pode se apropriar das ideias, né, do conhecimento de outro? Não pode. Então, ele precisa citá-lo. Então, a gente tem que citar o que foi lido, o que foi encontrado por outra pessoa. Quando o autor escreve uma sequência de palavras ou frases expressando determinada ideia, esse autor é o dono dessa construção das ideias. Então, é aquela história, né? A gente tem que dar a César o que é de César. Então, se ele buscou, se ele conseguiu e ele chegou naquele conhecimento científico, e aí a gente tem que citá-lo. Tá? Não podemos nos apropriar do que não é nosso. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Buscar o que é nosso. Por isso que a gente está fazendo o nosso TCC, buscando o nosso conhecimento. Portanto, deve-se indicar, ó, sempre, né, o autor e o ano nos trechos utilizados, citação na parte textual. Que parte textual é essa? Nos elementos textuais que eu acabei de explicar, introdução, justificativa, referencial teórico, metodologia. Então, se tiver citação, coloca a citação. E lá no final, nos elementos pós-textuais, que representa a lista de referência, coloca todas as informações, ou seja, os dados completos sobre aquela obra. Para quê? Para que quando eu for ler o seu trabalho, eu vi que tem uma citação ali interessante que eu poderia utilizar. Mais uma vez, eu cito aqui o Dowsley. Ele falou, eu posso ir em busca daquela informação que foi citada. Eu vou direto na fonte. Posso ir. Mas para que eu vá buscar essa fonte, eu preciso de quê? Da informação, da obra que aquele autor citou. E aí eu vou na lista de referência buscar todas essas informações para que eu possa encontrar aquele trabalho. Uma vez que eu tenho essas informações, eu posso buscar o trabalho e eu posso fazer a leitura dele. Tá?
Então, finalizando, mais uma vez eu chamo a atenção sobre a atividade de sondagem. Eu coloquei aqui a data de até sexta-feira, para quem não me mandou, mandar até o dia 16, tá? Manda por e-mail, meu e-mail daqui a pouco vai aparecer. Aqui, só para mostrar que nós temos, já entraram outros professores, né, outros tutores na orientação. À medida que a gente vai completando lá as planilhas, outros professores vão entrando. Mais uma vez eu falo aqui que estamos com o seletivo aberto e futuramente todos os orientadores vão aparecer nas turmas de TCC, tá bom? A planilha de orientação, ela tá lá no SIGA, infelizmente eu não vou poder mostrar, porque o SIGA, eu queria gerar um PDF, mas aí quando eu tentei entrar, não consegui. E aqui tá meu e-mail, quem quiser fazer o print aí da tela, enfim, eu acho que muitos já têm, e mesmo aqueles que não façam print, tem lá no SIGA meu e-mail, e os orientadores de vocês, os tutores, têm contato direto comigo, e podem também entrar em contato, solicitar, tirar dúvida, assim como vocês. À medida que vocês mandam e-mail lá para mim, eu vou respondendo, tá? Bom, então é isso. Alguma dúvida? Deixa eu fechar aqui a apresentação e voltar aqui para a sala. Alguma dúvida, alguma colocação, algum questionamento? Nós vamos ter mais aulas. Nós vamos ter mais aulas de TCC1 ao decorrer da nossa produção. Você fala agora no TCC, na disciplina TCC1, Isamara? Sim, se a gente vai ter mais aulas durante o processo. Possivelmente sim, viu? Porque assim, eu vou, até como eu falei para vocês, eu vou tentar elaborar aqui uma nova aula de citação e referência, que vocês disseram que tem dúvidas, e aí eu marco e a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, a gente esclarece algumas dúvidas, e eu também aproveito a oportunidade para falar sobre a apresentação, né? Eu posso trazer algumas dicas, assim como eu trouxe agora para a parte escrita, algumas dicas de como vocês preparar a apresentação, evitar algumas coisas no slide, e aí logo, logo eu vou passar o dia dessa nova aula, tá bom? E assim, logo, logo, quando vocês tiverem, alguns já têm os orientadores, então vocês já podem marcar também com seus orientadores, não necessariamente uma aula, mas uma reunião online, agora facilitou bastante, né? E aí o Meet, muita gente já vem usando e agenda uma reunião para ir tirando dúvida, não necessariamente assim, abrir uma sala, gravar uma aula, como está acontecendo agora. Mas vocês também podem ir conversando com os orientadores de vocês, tá? Mas aí eu vou marcar uma nova aula, sim. Tá bom? Mais alguma dúvida? Eu lembro aqui que tem vários materiais na turma, vocês podem ir acessando, podem ir lendo, e claro, com base na delimitação do tema de vocês têm que ir buscando, porque o material que está na turma é mais um material voltado para a elaboração do projeto, né? Não é voltado sobre o tema que vocês escolheram. Então, essa disciplina, ela é muito, assim, vamos dizer, individual, no sentido de que cada aluno escolhe o seu tema e tem que buscar as informações, claro, junto com o seu orientador, sobre aquele tema específico. Aqui, o TCC, a disciplina de TCC1, ela é planejada e elaborada exatamente para nortear essa construção desse documento, né, que é, no caso da gente, TCC1, é o projeto. Deixa eu ver alguma pergunta aqui. Tem dicas de fontes para busca de bibliografia? Tipo, bom, Dalzi, você pode buscar até mesmo no Google Acadêmico, vai botando lá, vai buscando, e assim, dependendo do teu tema, Dalzi, do teu orientador, como a gente está tentando fazer
colocar exatamente os orientadores com base no que a linha de pesquisa dos alunos, que os alunos estão delimitando, os orientadores mesmo, eles têm alguns materiais a respeito desses temas que vocês estão escolhendo, viu? Mas até assim, quando você faz uma busca, coloca lá algumas palavras-chave do seu tema no Google Acadêmico, ou até na plataforma também da Cielo, da plataforma da CAPES, enfim, tem muita informação. E aí você encontra em algumas revistas muitos artigos importantes, interessantes, né? Principalmente quando a gente pesquisa em inglês, que são artigos mais rebuscados, né? Mais robustos, relacionados aos temas que a gente escolhe. Tá bom? Dúvidas? Não? Tranquilo? Bom, então acho que é isso, né, Oswaldo? Podemos encerrar. Então, queria agradecer aqui a presença de vocês. No início da aula, eu acho que eu esqueci até de me apresentar, mas aí, como nós já tivemos uma aula, né, anteriormente, eu sou a professora Jaislane, tinha lá meu nome no início, acho que vocês já me conhecem. Eu aguardo, então, a atividade de sondagem para aqueles que não mandaram ou para aqueles que querem mudar. Então, podemos ficar por aqui.